Uma das coisas que mais tem sido falada nas redes sociais e na mídia nos últimos tempos é sobre os bebês reborn. Conhecida como a boneca realista, cada detalhe da boneca é cuidadosamente pensado e criado. Desde a textura da pele, os fios dos cabelos, os olhos, os cílios, veias e até rugas na pele são desenhados para se assemelhar a um bebê de verdade. Quem vê uma bebê reborn pode até se assustar com o grau de similaridade. Mas por que esse assunto tem ganhado tanta repercussão? Para entendermos melhor, receba a psicóloga Carla Zene. Carla, muito obrigada por ter vindo. Eu estava falando para a Carla antes da gente começar, assim, é um papo como se a gente estivesse tomando um café, porque está todo mundo falando sobre isso, né? E é importante a gente vir aqui para o nosso público do Ver Mais, falar que ele surgiu lá, essa boneca surgiu como uma terapia que você estava me explicando e tem muitas funções boas, né? Depois a gente vai chegar na polêmica. Boa tarde. Boa tarde a todos. Agradeço primeiramente o convite, né, para falar de um tema, como você falou, né, Fabiana, bem polêmico, né, mas que tem uma função realmente, né, importante, né, em determinados contextos, né. A Bebê Reborn, então, ela surgiu lá em 1999, né, como um hobby, que eu estava te falando, né, Fabiana. Então, faz com que realmente a mídia, a sociedade, enfim, também, né, a internet, tenha realmente falado muito sobre as bebês, né, reborn. Mas ela tem, sim, uma função muito importante, né? Como eu falei, em determinados contextos. E quais seriam essas funções? A importância dela em que situações? Na verdade, ela é utilizada, primeiramente, tipo assim, uma criança, né? Ela pode estar utilizando ela, né? Mas ela tem uma função emocional também, né? De apego, principalmente no luto, numa transição, né? Uma perda gestacional, né? O que a gente não pode realmente fugir é da realidade, né? Quando realmente a gente foge da realidade e vai para a fantasia, aí sim é um problema que a gente realmente vê, né? E muitas mulheres hoje buscam a terapia justamente por quê? Para trabalhar essa questão do luto, e isso também é trabalhado, né, justamente com recursos terapêuticos. Carla, eu penso que cada um faz o que quer com a vida, né? E quando tem um problema, tem que realmente procurar ajuda. Por que a sociedade julga tanto? Essas mulheres, principalmente, que estão usando dessa ferramenta, às vezes até por conhecimento, né? Por indicação, né? Da terapia. Mas aí, por que a gente, no geral, julga tanto, fala tanto, acha tão ridículo? Boa pergunta, Fabiana. É uma questão, na verdade, cultural também, que a gente percebe que muito se espera da conduta, principalmente da mulher. Mas lembrando de que brincar, colecionar, né, e ter esse objeto, na verdade, como um objeto de apego, tem diferenças, né? O brincar realmente é uma questão realmente voltada ao quê? A fantasia, né? Mais voltada a isso, né? O colecionar realmente é um hobby, é algo mais voltado ao gosto, né? Lembrando de que muitos homens acabam colecionando carrinhos, né, Fabiana? E muitas vezes, né, não é falado, ou às vezes não é realmente visto isso, né? Como eu falei anteriormente, o que não pode é se passar da realidade para a fantasia. Então, é nesse sentido. Essa busca que algumas mulheres têm, por isso você já citou que pode ser o luto, né? Pode ser, tem X, N motivos porque as mulheres principalmente usam. Um outro lado disso tudo é a internet, né? Querendo ou não, porque tem muitas coisas, e até fica um alerta aqui, que não são verdade, né? A gente vê notícias falsas de que levaram no posto de saúde, de que levaram no hospital. Até existe algum caso que foi esse, mas se for ver no fundo, foi por brincadeira que levaram isso também. Ninguém levou para vacinar a própria boneca, né? Então a gente tem que cuidar muito com isso também, né? É uma chamada de atenção, na verdade, né, pessoal? Porque nem tudo na realidade é uma realidade, né? Então muito se publica e acaba sendo uma diversão, né? Para uma chamada de atenção, talvez. Né? Então, nesse sentido, eu vejo que nem tudo, como você falou, é verdade. Com as crianças, né? Porque as crianças acabam copiando o que vem, né? E a internet está na mão das crianças também. Pedir, né? Por exemplo, então se já tem alguém que levou no posto de saúde para vacinar, eu vou querer levar a minha também. E aí vai muito da família, né? Exato. A conduta familiar é bem importante na questão de instruir essa criança, né? De que nem tudo é verdade, né? De todas as coisas que eles vão ouvir, na verdade, tem que ser orientado também ou assistir pelos pais, né? Tem que ter esse monitoramento,
né? Então, os pais têm uma função muito importante nesse sentido. E para os adultos, o que a família pode prestar atenção nessas pessoas que estão usando essas bonecas, né, e que precisam chamar a atenção para levar essas pessoas para serem ajudadas? Perfeito, Fabiana. Boa pergunta também, né? Porque é algo que às vezes a família não sabe como conduzir, né? E quando a gente realmente tem um familiar que passou por alguma situação, né, de trauma, de realmente um luto, uma perda ali, realmente, muitas vezes as famílias não sabem como conduzir. Né, levando em consideração, né, que veio realmente à tona toda essa história realmente das bebês reborn, pode ser que algum familiar ou alguma família possa estar passando ou veio, né, já tenha passado por isso. Né? Mas o primeiro sinal que a gente tem que se atentar é o quê? Quando essa pessoa passa a ter muitos cuidados com essa bebê. Né? Muitos cuidados, saindo realmente, né, tratando ela como uma bebê real. Né? Então, automaticamente fazendo tudo que eu faria para o meu filho. Então, automaticamente, você começa a perceber condutas que não seria realmente... E aí é hora de procurar ajuda, né? É a hora de procurar ajuda. Não é ajuda. fácil, né? Porque a gente vê que a pessoa está se satisfazendo em algum motivo ali, mas precisa, né? Exato. Carla, muito obrigada por ter vindo. Obrigada eu. Acho que a gente esclareceu alguns pontos, assim, e aí cada um tem que cuidar de si. Isso aí. Obrigada.